Olha, estamos no ar. Estamos aqui numa situação de tentar trazer Domingos da Cruz para ver se conseguimos fazer a nossa conversa. Se nós não conseguirmos, se o Domingos da Cruz não vir aqui, nós vamos lhe ter. Oh, peraí. Vamos ter Domingos da Cruz. Vamos falar com ele por uma outra via. Portanto, se essa via não tiver a funcionar, eu vou ter que falar com o Domingos da Cruz numa outra via, porque aqui a imagem estamos limitados. E estamos limitados não significa dizer que nós não vamos fazer o trabalho. Sou errado. Portanto, estou a tentar trazer Domingos da Cruz para termos uma conversa aqui, mas o que vai acontecer é que eu vou ter que chamar Domingos da Cruz de uma outra maneira, porque estamos a ficar realmente impedidos de fazer dessa maneira. Então, eu vou ter que chamar Domingos da Cruz de uma outra maneira e nós vamos fazer esse nosso programa. Portanto, eu vou ter aqui comigo Domingos da Cruz, nós vamos conversar. Nós vamos conversar de uma outra maneira, de maneira que vocês a poderem ver. Portanto, é uma conversa muito importante, mas nós vamos ter que fazer de uma outra maneira e eu vou chamar Domingos da Cruz para nós fazermos essa nossa conversa, porque o tempo está a passar também, ele tem as suas responsabilidades e não vamos deixar que isso aconteça em que as pessoas, né, que estamos a ver que isso já é um impedimento que vai além de nós, mas nós estamos decididos a falar com o professor Domingos da Cruz e se não podemos ter da forma que a gente está preparado para ter, então eu vou trazer o professor Domingos da Cruz para falar conosco de uma outra maneira e isto vai acontecer. Dê-me um minuto que eu vou chamar o... Portanto, dê-me um minuto, porque essa página ultimamente está assim. Eu vou ter que... As pessoas... Dê-me um minuto. Sim. Alô, Domingo? Sim, Rica. Pronto, é assim. Eu estou aqui a tentar meter-te em contacto direito para ver se trouxemos a tua imagem, mas tem uma forma alternativa de fazermos isso dessa forma, sem a tua imagem. Portanto, vai. Ficar só a minha voz. Sim. Também é uma alternativa viável. Sim. Não tem problema, o importante são as ideias. Né? Sim. Então, nós vamos avançar dessa maneira, porque também o tempo já não está muito ao nosso favor. Eu peço-te a minha sincera desculpa e compreensão e também a todos os manos e manas. Portanto, hoje, aqui na nossa quarta de conversas, temos aqui
o professor investigador Domingos da Cruz e também escritor. Domingos da Cruz recentemente tem a sua última obra, O Machado Afiado. Em 2009, Domingos da Cruz foi o vencedor do Prêmio dos Direitos Humanos da Fábio Melo. E Domingos da Cruz, bem-vindo. Obrigado, Chica, e saudações cordiais a todos que a essa hora estejam acompanhados. Exatamente. Domingos da Cruz, sem mais demoras, vou lançar esta minha primeira pergunta. Esta pergunta é em torno desta sua última obra. Portanto, nós sabemos que na sociedade angolana tem vários tabus. E um dos grandes tabus que tem na nossa sociedade é falarmos abertamente da questão racial. Até hoje não tem havido debates e poucos são os que escrevem, ou quase ninguém escreve sobre o racismo. E essa tua última obra, O Racismo, o Machado Afiado em Angola, suscita um certo debate no seio da sociedade. Gostaríamos de ouvir o que mais que a gente pode ver nessa obra de Domingos da Cruz. Olha, Dica, de facto, tal como acabas de constatar e analisar, efetivamente o problema racial está entre os variadíssimos problemas sobre os quais nada se fala, não é? Está entre os vários tabus, e eu no livro chamei de silêncios. Não é? Há vários assuntos silenciados no contexto angolano, e o racismo é uma dessas questões. Mas eu não estou tão otimista quanto o Gica quando afirma que o livro terá causado algum debate. Eu respeito, como é óbvio, o teu ponto de vista e o teu otimismo, mas não sei se de facto terá causado algum debate. Eu digo isso porque pelo feedback que eu tenho das pessoas, e eu fui criando uma comunidade de pessoas em que vamos trocando ideias, é realmente um debate, Domingos da Cruz. Mas claro que na nossa sociedade, à luz do dia, as pessoas, aqueles órgãos de informações convencionais travam a saída deste trabalho, mas tem suscitado um debate por ser um tabu que quase ninguém fala. Ok. Sim, claro, a nível da chamada grande imprensa tradicional, de facto há um grande silenciamento sobre essa questão. Se o debate a que te referiste tem que ver com outros espaços, como eventualmente nas redes sociais ou quando há encontro de amigos, sei lá, na praia, no óbito, e naquelas tertúlias que as pessoas vão tendo, provavelmente sim. Disso não duvido, só não sei qual é a dimensão e qual é o impacto, digamos, do trabalho. Agora, indo diretamente à questão que coloca, o que é que o livro efetivamente traz? Permita-me dizer que eu faço uma análise primeiro da literatura filosófica ocidental sobre o problema racial. Mas o debate que trago, essa revisão da literatura é sobretudo para recuperar os chamados filósofos racistas, não é? Okay. Por exemplo, trago Immanuel Kant, Voltaire, e tantos outros, não é? Que são profundamente racistas, Marx, Engels. Todos esses filósofos racistas que, de alguma maneira, contribuíram para a destruição da nossa humanidade, ou seja, das pessoas com maior ou menor grau de melanina provenientes, digamos, de África. E por que é que eu recupero essa narrativa filosófica? Porque é esse discurso filosófico, com outro tipo de narrativas também religiosas, e não só, que contribuíram para construir o imaginário e a prática racista que nós vimos hoje por todas as partes
digamos, do mundo. E como é óbvio, a colonização no contexto de Angola e a evangelização também, de alguma maneira, aprofundou esse problema, porque nós não podemos compreender a crise da relação interracial no contexto angolano sem voltarmos à colonização. Exato. E como deve saber, muitos que ficaram em Angola, descendentes do pessoal que administrou todo aquele processo colonial, infelizmente mantém as mesmas atitudes em relação à questão racial, não é? O que significa que, apesar da independência política, do ponto de vista interracial, os problemas se mantêm. Mas é importante dizer também, Gica, de forma muito rápida, de que o problema racial em Angola mantém o nível em que se encontra porque terá havido uma opção política, ou seja, Agostinho Neto e o seu grupo inviabilizavam um debate sobre a questão racial no contexto angolano, mesmo já quando eles estavam nas matas, no período das lutas anticoloniais. Sim, sim. E todos os membros do partido hegemônico em Angola, na altura o movimento MPLA, que queriam debater a questão racial, foram combatidos por Neto e por outros que estavam à volta de Agostinho Neto, sim. De Agostinho Neto, inviabilizando o debate. E a primeira vez que eles tentaram discutir o debate no interior do movimento, com o envolvimento de muito mais pessoas dentro do partido, isso terá sido, digamos, no Congo, Kinshasa, na altura, foi graças a Olden Roberto, que acusou o MPLA de ser um movimento racista, manipulado por fantoches que são filhos da colônia, e a partir daí eles tentaram debater, mas o debate foi uma tentativa de resposta e de contraposição à crítica feita por Olden Roberto, não é? O que significa que depois da independência a coisa manteve-se, portanto eles mantiveram a mesma visão, o mesmo ponto de vista de que aqui não precisamos debater a questão racial, e isso foi sendo divulgado inclusive por intermédio da música. Basta ouvir, por exemplo, a música de Belo, ouvir Tetalando, sim, sim. ouvir na altura o que era escrito ao nível dos ler, aliás, e ouvir o que era dito nas rádios, e ler o que era escrito nos jornais, está lá tudo isso muito claro, de que não é preciso debater aqui a questão racial, porque nós somos um país onde há democracia racial, ou seja, aqui não há racismo, aqui está tudo bem. Exatamente. Foi uma opção política. Exato. E, aliás, só para acrescentar, muito recentemente no livro do professor Jean-Michel Talima Beco, que eu acho que foi amigo de Lúcio Lara, ressalta também muitas questões sobre o racismo no MPLA. Desculpa, Chica, permita-me dar um dado. Não é amigo, ele é filho adotivo de Lúcio Lara. Exatamente. E ele fala das revoltas dentro do MPLA, mas que as pessoas também que tinham uma visão racista, no meu ponto de vista, do MPLA, Talima Beco os tratou como se fossem um anjo. Mas para os manos e as manas que estão a chegar agora, é só para dizer que eu estou a falar com o professor Domingos da Cruz, ele que tem várias obras, e estamos aqui a conversar. Obviamente que só estão a ouvir a voz do Domingos da Cruz, mas hoje estamos aqui a falar. O meu interesse de chamar o Domingos da Cruz é de saber que ele tem muitas obras e quero aprofundar para falar sobre as suas obras. Domingos da Cruz, tem uma tua obra que foi lançada em 2014, que também em 2016 já ouvi e foi motivo de algum debate. Alô, Domingos? Sim, eu estou. Sim.
que foi motivo de algum debate foi a tua obra África e Direitos Humanos. Portanto, na Universidade Contemporânea Britânica discutia-se muito sobre essa obra, o facto de ter mais de 20 cientistas que trabalharam contigo e sobre a qualidade da obra, falou-se muito, mas essa obra de Domingos da Cruz, às vezes, os angolanos e as angolanas não têm muito conhecimento, saber que esse tipo de obras existem. Domingos da Cruz, fala-nos um pouco dessa obra, afinal de contas tem algo que interessa a nós todos saber, direitos humanos em África. Olha, é uma questão bastante interessante, mas permita-me só fazer um acréscimo rápido à tua questão anterior. O comentário que eu sobre o percurso do racismo do ponto de vista filosófico, histórico, no contexto da Angola, na verdade não esgota o conteúdo da obra, porque nos capítulos seguintes a obra faz uma análise, digamos, da tentativa dos angolanos, já da nossa época, o pessoal dos anos, finais dos anos 70 e 80, portanto, o pessoal da nossa geração, sobretudo ativistas, tem tentado trazer esse debate. Sim. E é um debate que tem sido inspirado pela visão e o pensamento de Nito Alves. Exato. E muitas vezes esse debate também é colado com o problema do 27 de maio. Exato. Porque sabe-se que o 27 de maio também, em parte, teve motivações raciais, não é? Algumas vítimas, de facto, foram vítimas porque havia racismo à mistura. E há uma obra muito interessante do advogado que nós chamamos o Cota Michel, que terá escrito a obra Nuvens Negras, sendo um dos cernes do 27 de maio. E é preciso fazer justiça a isso, porque de facto ele faz essa abordagem e é muito interessante, mas outras obras que abordam o 27 de maio também trazem essa dimensão, digamos, racial, e existem muitas, portanto não temos tempo para fazer referência a todas elas. Então eu recupero depois esse debate que é feito ultimamente e muito recentemente, casos de 3, 4 anos atrás, são todos elencados, digamos, no livro. E por outro lado também eu analiso o problema do conflito interracial no contexto angolano, tendo em conta, digamos, aquilo que se chama direito internacional dos direitos humanos, ou seja, olho para aquilo que dizem os instrumentos das Nações Unidas sobre a relação interracial e como combater o crime de racismo, o ódio racial, e, por outro lado, também, ainda no âmbito do direito internacional dos direitos humanos, olho as normas no plano regional, ou seja, recupero o que dizem as normas no contexto africano e, finalmente, levanto as normas no contexto angolano, partindo da Constituição. Por exemplo, a nossa Constituição é muito clara no que diz respeito ao princípio da igualdade, a escola deve assentar no princípio da dignidade da pessoa humana. Ora, se o país deve assentar no princípio da dignidade humana, deve respeitar, digamos, a igualdade, isso significa que não podem haver pessoas que são vítimas em virtude do grau de melanina com que nasceram, como é óbvio, mas há um capítulo que tem um caráter bastante sociológico, que tem que ver com a recolha de casos concretos e a percepção dos jovens em Luanda sobre essa questão. E esse capítulo contou, sobretudo, com a contribuição do professor Dr. Nelson Domingos e uma assistente de pesquisa com a qual, digamos, ele trabalhou para a feitura deste capítulo, que está bastante interessante, porque traz, de facto, casos concretos muito recentes e percepções recentes da nossa juventude a nível, digamos, das universidades. Agora, tudo o que acabo de dizer também tem, como é óbvio, ponte e tem relação com a pergunta, a última questão que colocaste sobre o livro. Sim, sim. O livro África e Direitos Humanos terá sido motivado por um facto que eu vivi enquanto estudante durante o meu mestrado. Porque, de facto, eu fiz mestrado em Direitos Humanos. Sim, sim.
surpreendeu-me que, ao nível do Brasil, pelo menos na universidade onde eu estudei, mas depois, mais tarde, pude constatar também que havia uma grande insuficiência no currículo das universidades, no nível de estudos avançados, mestrado, doutoramento, pós-doutoramento. A questão sobre direitos humanos era muito estudada desde uma perspectiva puramente ocidental, ou seja, abordavam direitos humanos trazendo autores dos Estados Unidos, da Europa, quando em vez vinham autores de Canadá e da Austrália ou Nova Zelândia, mas não havia um debate sobre a questão dos direitos humanos no contexto africano, particularmente aquilo que a África disse, o que nós pensamos, o que nós temos estado a refletir nos mais variados campos, desde a perspectiva legal, desde a perspectiva, digamos, antropológica, até filosófica e sociológica. Isso não era discutido, não é? E a partir daí eu tive então a ideia de, ok, depois quando terminar este mestrado terei que me dedicar a um trabalho que na minha cabeça era, terei que fazer um trabalho monumental, eu não sei se consegui. E portanto entendi aqui um trabalho monumental que de facto servisse de referência e tivesse de facto qualidade, precisaria a participação de outros pesquisadores a nível do continente, uma vez que eu sozinho não teria capacidade para analisar a situação dos direitos humanos a nível de todo o continente. Aliás, nós não fomos capazes de facto de fazer um trabalho que abarcasse todo o continente. A maior parte dos trabalhos que contém o livro são sobretudo relativamente à África subsaariana e alguns países também do centro, da zona central do continente. Portanto, em 700 e poucas páginas não foi possível fazer uma análise mais completa sobre o continente. E esse projeto é muito maior. Na verdade, há um segundo volume que está a ser trabalhado há alguns anos e não sei quando é que poderemos terminar, mas acho que um dia há de sair se por acaso eu não partir neste mundo. Exatamente. Portanto, para as pessoas que chegarem agora, estou aqui a falar com o ativista dos direitos humanos e da democracia, professor, investigador, jornalista, coordenador do Observatório de Imprensa, o Domingos da Cruz, venceu o Prêmio dos Direitos Humanos em 2009, foi preso no processo foi acusado de conspiração e tentativa de golpe de Estado, no caso dos 15+2, o autor de uma das suas obras que para mim desperta mais atenção as ferramentas para destruir a ditadura e evitar a nova ditadura. Portanto, estamos a falar com Domingos da Cruz. Domingos da Cruz, uma das situações que nós temos estado a discutir aqui nas redes sociais com o mais variado número de pessoas é o simples facto de estar-se a dizer que Angola, estamos a viver uma Angola nova, pelo simples facto de hoje nós vermos nos jornais artigos que falam diretamente sobre o presidente, já não um número diminuído de pessoas, lemos muita coisa sobre que fala diretamente sobre aqueles do regime. Domingos da Cruz, numa sua obra em que eu gosto muito, e até por acaso estou aqui a mostrar nos ouvintes o livro, Angola amordaçada, a imprensa ao serviço do autoritarismo. Acha que ainda, mesmo com isso que se diga que as pessoas vão tendo... Eu sou um pouco pessimista quanto a isso, mas as pessoas dizem que agora temos uma nova Angola, o simples facto de já se poder criticar abertamente. Acha que ainda estamos numa Angola amordaçada? Olha, peço desculpas para fazer novamente um recuo, porque acredito que me dará a liberdade necessária de responder diretamente à sua questão, pelo que não terminei a outra, só para referir de forma bastante rápida que eu fiquei muito satisfeito pelo facto de teres feito referência a esse elemento, que é que o livro terá sido referenciado, estudado em algumas universidades britânicas. Ao nível do Brasil, ele foi muito bem recebido, inclusive está a servir de fonte para teses de mestrado e de doutoramento, e mais recentemente tive também a notícia de que a Universidade de Miami, nos Estados Unidos,
tem disponível na sua biblioteca e tem sido fonte de pesquisa, não é? E eu, particularmente, o que sempre me dá gozo é saber que o que eu produzi, algumas pessoas estão, digamos, a ler, não é? Agora, espero que também haja leituras críticas sobre o que estou a produzir para que me ajude a melhorar em projetos futuros de investigação e poder, como é óbvio, crescer do ponto de vista daquilo que são as habilidades de pesquisa e fazer no futuro coisas melhores, não é? Sim. Não, realmente o número, hoje em dia, daquilo que eu me apercebo, principalmente na Universidade Contemporânea Britânica, é uma conversa que não havia anteriormente e vai havendo e vai sendo mais extensiva. Só à medida que mais pessoas vão lendo a obra, vão se apercebendo dessa matéria, daí então eu acredito que o Domingos da Cruz vai começar logo a ter já aquele feedback, quer o negativo, quer o positivo. Mas de qualquer das formas, tem criado certo debate e as pessoas falam isso já desde 2016 que eu me apercebi disso e guardei bem aqui no lado porque eu pedia sempre que havia de ter uma oportunidade em que nós havíamos de conversar sobre isso. Olha, deixa-me partilhar contigo um comentário, um comentário, eu diria, que provocou-me comiseração, né? Compaixão e pena. Exato. Quando eu publiquei este livro e outros, lembro-me que alguém que por acaso até da sociedade civil terá dito que os livros não têm impacto nenhum. Claro, eu não respondi porque percebi que estava diante de alguém, digamos, intelectualmente cadavérico, não é? Era um morto em termos intelectuais, porque percebi que estava diante do ignorante, em palavras mais simples, porque essa pessoa com certeza não sabe a história e o poder dos livros a nível do mundo e nem tem ideia de que são os livros que, na verdade, moldaram e fazem com que o mundo seja o que é, não é? Basicamente, a história do mundo mudou em função do livro. Mas alguém me terá dito, e por acaso até alguém da sociedade civil, que os livros não têm impacto nenhum e provavelmente hoje, se essa pessoa se calhar consegue falar numa rádio ou numa televisão, eu diria que é graças às ferramentas, não é? Exatamente. Mas isto também não me surpreende, porque é fruto, digamos, do contexto em que as pessoas estão inseridas, né, num lugar onde não se valoriza o pensamento, a criatividade intelectual, onde tudo gira em torno de coisas muito mesquinhas. Esse tipo de ideias muito facilmente dominam, digamos, a sociedade. Essa ideia, a ideia do dinheiro e por aí além. Olha, o Gica colocou uma outra questão que tem que ver com se eu ainda entendo que o país continua ou não, digamos, amordaçado. Eu preciso ser bastante cauteloso em relação a essa matéria. Exatamente. Primeiro, temos que ser bastante claros e sérios. Do ponto de vista técnico, Angola não fez ainda aquilo que se chama uma transição política, não é? O que houve em Angola é uma sucessão de chefes. Houve uma sucessão presidencial. Exato. E eu digo isto com muita calma e com muito cuidado, porque nós estamos a falar para os nossos irmãos, para um país onde há muito pouco conhecimento e muito pouco esclarecimento. Você falou há pouco sobre o professor Jim Michel Mabeco Tali. Faz lembrar uma conversa que tive com ele, em que ele disse-me o seguinte: Domingos, em Angola as pessoas gostam muito de falar à toa. Falar à toa sobre aquilo que não sabem. Exato. E há outro grande problema. Também, muitas vezes, pensa-se naquele país que o facto de conseguirmos ter uma licenciatura tornamos-nos conhecedores de tudo e de mais alguma coisa.
Isso aplica-se também ao nível da sociedade civil, não é? Em que muitas das vezes as pessoas pensam que o facto de sermos ativistas, isso significa que temos o direito de nos pronunciarmos sobre economia, sobre nanotecnologia, sobre manipulação genética, sobre transplante de órgãos. Quer dizer, é preciso sermos humildes, porque um país faz-se com conhecimento. E essa ideia anti-intelectualista das pessoas pensarem que não precisam de se dedicar primeiro ao conhecer, para depois se pronunciarem sobre aquilo que conheceram, é muito grave. E fiz referência a esse ponto prévio para esclarecer o seguinte: do ponto de vista técnico, do ponto de vista da ciência política, da teoria das relações internacionais, um regime não faz transição por causa do facto de haver uma sucessão presidencial. Eu vou dar exemplos práticos e concretos. Exato. Percebam e entendam. Uhum. Cuba, troca de presidente, saiu Fidel, entrou Raul. Isso não significa que Cuba é uma democracia. O regime mantém-se o mesmo, mas houve uma sucessão presidencial. Não confundam troca de um homem com a alteração do sistema e da chamada cultura política. Uma coisa é a forma de se fazer política, a estrutura, as instituições, o funcionamento, a relação com o Estado e seus agentes se relacionam com o Estado e com as pessoas, com os cidadãos, e a sua cultura política são coisas completamente diferentes. Dou mais um exemplo. Exato. A Coreia do Norte troca de líder e, curiosamente, são líderes da mesma família e, no entanto, a Coreia do Norte não muda o regime, não muda a sua cultura política. E podíamos continuar a dar outros exemplos no contexto europeu. O caso da Rússia. A Rússia é um Estado autoritário, mas faz sucessões presidenciais. Exatamente. Chamar Angola de democracia, chamar Angola como sendo um país que agora está bem por facto de ter havido troca entre... Há quem diga até uma nova Angola. É um erro. Agora, o que nós temos que admitir é o seguinte: o facto de termos ficado durante muitos anos com um só rosto e ter havido troca de uma pessoa, isso dá um certo alívio do ponto de vista psicológico. Eu compreendo perfeitamente, porque as pessoas estavam cansadas, isso é normal. Mas isso não nos pode levar a perder a lucidez do ponto de vista da análise daquilo que é o rigor científico. É um erro. Sejamos suficientemente lúcidos, tenhamos calma, não caiamos em euforias completamente irracionais. E é preciso compreender que o que se está a passar em Angola ainda não é reforma das instituições, ainda não é reforma do Estado. Angola ainda não deu os passos necessários para que possamos fazer os discursos bacocos que nós temos estado a ouvir. É preciso cautela. Para que Angola possa efetivamente caminhar para uma democracia, nós precisaríamos primeiro de uma revisão constitucional. E eu iria mais longe. Precisaríamos, calhar, de deitar a Constituição anterior e fazer uma Constituição nova, provavelmente. A única coisa que eu eventualmente aproveitaria na nossa Constituição é a parte dos direitos fundamentais. Quanto o resto tem que ser completamente alterado. E acho que não há ainda essa percepção por parte de muita gente. Nós precisamos de fazer a reforma do sistema de justiça. Precisamos de alterar muitas leis em Angola que são completamente draconianas nos mais variados campos. A lei da liberdade religiosa, a lei de imprensa, a lei sobre a segurança do Estado. Todas aquelas leis que permitiram a articulação e funcionamento do autoritarismo que prevalece até aos dias de hoje, têm que ser completamente alteradas. Portanto, existem muitas coisas por fazer para que Angola possa, de facto, ser um Estado democrático e de direito. Inclusive, precisamos nós
de reforma do sistema de defesa e segurança, por exemplo, que ainda continua completamente com uma mentalidade, digamos, autoritária. Nesse sentido, eu devo dizer o seguinte: eu compreendo os emocionados, Exato. compreendo a euforia das pessoas que durante muito tempo estavam cansadas porque nunca tinham visto um novo rosto, compreendo o facto de se deixarem cair na lábia, na treta e no discurso de Lourenço, mas isso não é inteligência suficiente, isso é pouca racionalidade, temos que ter cuidado. Exatamente. Estamos aqui a conversar com o professor investigador Domingos da Cruz. Ele, Domingos da Cruz, fez parte do grupo dos 15 mais 2 que foram acusados de uma tentativa de golpe de Estado porque alguma coisa as pessoas se sentiram desconfortáveis. Domingos da Cruz, a sociedade tem estado, conforme a gente está aqui a conversar, tem estado de olhos em si, a sociedade conhece aquilo que é o teu potencial, sobretudo no ponto de vista de investigativo e daquilo que tu escreves. Realmente, este facto de vocês estarem detidos, no caso dos 15 mais 2, muitos de nós aqui fora esperávamos que o próximo livro de Domingos da Cruz fosse sobre o caso da vossa apreensão. Será que vamos ler alguma coisa sobre essa situação, sobre esse processo que vem do professor Domingos da Cruz? Gica, eu, surpreendo-me imenso com as perguntas que colocas. São questões bastante inteligentes, não é? E é típico de quem está a peitar há anos-luz à frente. E por isso, parabéns pelas questões que me colocam. Obrigado. Como bem disse, o caso foi um caso que fez correr muita tinta, não é? Sim. No plano interno e no plano internacional. E deixa eu partilhar contigo a seguinte informação. Eu fui colocado, e isso tornou-se público, na lista da Scholars at Risk. Não é? A Scholars at Risk é uma organização internacional sediada na Universidade de Nova York. E essa organização tem como membros universidades de todos os continentes, não é? E muitas dessas universidades, mais de 140 universidades na Europa, solicitaram apoio internacional, fizeram pressão nas mais variadas instituições, porque tinha alguém que é pesquisador, que a organização Scholars at Risk, a Scholars at Risk é literalmente pesquisadores em risco, não é? Sim. Cientistas em risco. Portanto, essa organização luta pela promoção da liberdade científica e da liberdade acadêmica a nível do mundo. E como a liberdade científica e acadêmica não se fazem sem cientistas e sem pesquisadores, portanto, para protegermos a liberdade acadêmica e científica é preciso proteger as instituições, centros de pesquisa, universidades, fundações. É preciso, proteger os cientistas, as pessoas que fazem ciência. E, portanto, essa organização monitora os cientistas que estão em risco. Sim. E eu fui posto na lista, então, dos pesquisadores em risco já desde 2014, no princípio, e curiosamente a análise deles estava certa, não é? Porque eles colocam-me na lista dos pesquisadores em risco e, como consequência do meu trabalho de investigação, vou, claro, em 2015 na prisão. Isso significa que a capacidade da análise, de compreensão, diagnóstica dessa organização, de facto, funciona, porque eles colocam alguém numa lista de que esse está em risco e meses depois é preso. Isso significa que eles, de facto, têm uma capacidade de compreensão e de análise devidamente apurada. E aliás, não só Domingos da Cruz. Sim. Só para aumentar, no ano em que saem da cadeia, em que vocês saem da cadeia, quando foste para Portugal para o lançamento do Angola Amordaçada, exato, no mesmo ano também fiquei aqui a saber por alguns estudiosos e acadêmicos sobre então a relevância daquilo que se tivera dito
dos acadêmicos que estavam em risco e sobretudo, falava-se da sua pessoa. É com base nesse debate que começa, então, muita das tuas obras a vir à tona e as pessoas a falarem da sua obra. Era só para acrescentar mais naquilo que estavas a concluir aí. Pois, está bem. Então, veja, essa organização, depois da minha libertação, eles fizeram chegar um link onde, nos arquivos da organização, mais de 140 universidades escreveram cartas para personalidades, sobre as quais eu não quero fazer referência, para personalidades a nível do mundo, de modo que contribuíssem para que pudessem contribuir para a nossa libertação. Agora, veja, um caso como o nosso, eu acho que para trabalhar sobre a experiência, sobre tudo que aconteceu durante o processo, por um lado é necessário tempo, segundo, é necessário pôr de lado qualquer pressa para avançar com a publicação de um trabalho. Exato. É preciso fazer um trabalho de fôlego, é preciso fazer um trabalho monumental. E é por isso que até agora ainda nada saiu. Agora, a única coisa que posso dizer é que eu estou a trabalhar num texto sobre esse assunto. Exato. Para que fique registrado a minha impressão, o meu ponto de vista sobre, digamos, o processo, mas todo esse tempo tem que ver com aquilo que eu compreendo ser a seriedade necessária que merece o trabalho, a seriedade necessária que um livro sobre o processo merece, tendo em conta a dimensão do próprio processo. Pois. Prontos, olha, ouvimos aqui mais essa outra parte de Domingos da Cruz, mas também Domingos da Cruz, uma outra inquietação que muita gente foi falando decorrendo ao tempo, nós que estivemos cá fora e nós que continuamos a acompanhar essa Angola por aqui fora, nos mediantos da imprensa e mesmo na política global, foi-se falando muito desse caso, foi muito mediático e suscitou vários debates. Daí é que nós vimos na televisão, nas televisões, nas rádios em Angola, muitos juristas, muitos advogados, muitas pessoas foram chamados para darem a sua opinião sobre esse caso. Ficamos um bocadinho surpreendidos que até hoje não vimos que os 15 mais 2 não apareceram a serem convidados em um debate nacional na nossa terra para falarem na primeira pessoa sobre os aspectos da vossa apreensão. Eu gostaria de ouvir a tua opinião pessoal sobre isso, Domingos da Cruz. Olha, eu vou dizer algo que é bastante simples. Eu não tenho prazer absolutamente nenhum em falar para TPA, rádio. Se é sobre esses órgãos que a tua pergunta se coloca, eu diria já, eu não tenho nenhum prazer em falar, não preciso, nem desejo falar para a TPA, Rádio Nacional, Angola, Jornal da Angola. Eu não tenho prazer absolutamente e não me sinto também prestigiado de falar para esses órgãos. Não, eu acho que eles não têm o valor necessário para aquilo que é a minha percepção sobre um órgão de comunicação social, por um lado. Por outro lado, eu não consigo compreender, por exemplo, como é que posso falar para aqueles órgãos, tendo em conta aquilo que eles fizeram. Alguém pode interpretar isso como mágoa. Não se trata de mágoa. É realidade. Não se trata de mágoa. É mesmo porque eu não sinto prazer nenhum. Eu não estou a me ver a ser entrevistado por aquela gente que fez o que fez, não é? Exatamente. Mas não a dizer em relação ao nosso caso, ao nosso processo. Não. Falar sobre tudo que eles vão fazendo contra Angola. Há um livro muito interessante intitulado O MPLA na Destruição da Angola. Vamos apontar. E um título se adequaria também com, por exemplo, a TPA na destruição da Angola, a Angope, o Jornal da Angola e a Rádio Nacional, o seu papel na destruição da Angola, porque de facto eles estão a destruir o país.
E quem ama Angola não pode, do meu ponto de vista, respeito os que falam para aquilo, para aquelas coisas, mas eu não tenho prazer absolutamente nenhum. E o mesmo se aplica para muitos órgãos que são do partido, que estão sob controle do partido, que foram, digamos, criados com o nosso dinheiro, com dinheiro roubado, como é o caso dos órgãos públicos que todo mundo conhece-os perfeitamente, porque pertencem ao MPLA, o caso da LAC e tantos órgãos privados de pessoas do partido. Eu não tenho prazer absolutamente nenhum em pronunciar-me para esses órgãos de comunicação sob controle da máquina. E há um elemento sobre o qual é importante fazer referência. Olha que muitas vezes, em determinadas fases, e isso eles fazem sempre, aproveitam-se, entrevistam determinadas pessoas que são, vá lá, rotuladas e classificadas como sendo críticas da forma como o país está a ser conduzido, e ao fim e ao cabo, no momento exato de pressão, no momento de estresse em que estão em causa os interesses do regime, todas essas pessoas são afastadas. Isso significa o quê? Por exemplo, quando você, em determinadas fases, ouve um crítico, você faz subir a tua audiência e dá credibilidade a um órgão, porque as pessoas vão pensar que esse órgão é sério. Exatamente. O A, B e C, então, Gica, que é crítico do regime, o Gica passou na televisão, então a televisão agora mudou, até o líder da oposição foi entrevistado na rádio A, B e C, então significa que essa instituição agora é séria. Na verdade, essas pessoas estão a ser usadas para ganhar credibilidade. Esses órgãos entrevistam essa gente para ganhar credibilidade. E eu não me deixo usar, porque tenho consciência crítica suficiente para não me deixar, digamos, manipular em determinadas circunstâncias. Não é? Devo dizer também, por uma questão de justiça, para sermos suficientemente éticos, porque temos dito que um dos grandes problemas da Angola é a questão ética, é que após a nossa libertação, há um órgão que também é de gente ligada ao regime, o jornal O País, convidou-me para uma grande entrevista, de facto. Mas eu rejeitei liminarmente a conceder entrevista ao jornal O País. Não é porque sei a quem pertence e sei que em momentos de estresse, em momentos em que é preciso de facto colocar posições em confrontos e interesses em luta, naqueles momentos em que é de facto necessário colocar as pessoas em pé de igualdade, vou dar um exemplo, em momentos de eleições, vocês vão ver como é que esses órgãos literalmente tratam tudo de forma desequilibrada, não é? Aliás, basta ver, a TPA fez um filme depois da chegada do novo chefe ao poder, mas agora está a voltar ao formato antigo, não é? Exatamente. Estamos aqui a conversar, uma conversa interessante com o Domingos da Cruz. Está-nos aqui a dizer coisas muito importantes, coisas que acontecem, que foram acontecendo que muitos de nós não sabíamos. Domingos da Cruz, em Angola, os mais velhos, sobretudo quando se deu esse caso dos 15 mais 2, em que o processo, muita gente chorou, muita gente ficou triste, muito sentimos aquilo que, se calhar, a minha avó, conforme os mais velhos sentiram as injustiças no 27 de maio, muita gente preocupada dentro e fora da Angola. E há um ditado que os nossos mais velhos dizem que quando alguém chora, você não se ri, não te rias de quem chora. Hoje, através de tudo mais alguma coisa, queremos acreditar que seja verdade. Houve no dia 14 de setembro um pronunciamento em que está sentado no banco dos réus uma das pessoas que mais fez tudo para que houvesse a injustiça dos 15 mais 2, o Zé Maria. Zé Maria está a ser julgado. O que é que o Domingos da Cruz tem a dizer, se tem algo a dizer sobre essa situação do Zé Maria? Está no banco dos réus. E recentemente, Luá Tiberão também esteve na cadeia com o Domingos da Cruz, fez um Twitter que, como é que é impossível agora esse homem ver, olhar para mim e dizer que me conhece e trabalhou com o meu pai. Como é que vê essas situações, Domingos da Cruz? Olha,
sobre esse assunto é preciso que haja clareza suficiente em relação ao que eu direi. Farei questão de dizê-lo com a maior das calmas possíveis para que não haja incompreensão. O que está a acontecer com José Maria, eu devo dizer-te com muita sinceridade, sou indiferente, mas completamente indiferente. Eu nem consigo estabelecer a relação entre o que ele fez contra nós e o que está a acontecer agora. Exato. É bastante indiferente mesmo, mas isso se calhar tem que ver com algo que eu luto sempre por ser todos os dias, elevar-me sempre do ponto de vista moral, elevar-me sempre do ponto de vista ético. Olha, nós enquanto africanos devemos falar uma das maiores, se não a maior figura do ponto de vista da moral política, que é Mandela, para não falar de outros. Se quisermos lembrar a grandeza de Tomás Sankara, por exemplo. E eu acho que esses nossos exemplos a nível do continente têm de ser pessoas que nos devem inspirar não só na fala, não só na comunicação, mas na vida do ponto de vista existencial. Temos que viver porque, de facto, eles passaram-nos valores perenes, passaram-nos valores de uma dimensão universal e de uma ética inquestionável, sobre os quais eu não só gosto de falar, mas gosto de viver. Esse é um momento para nos elevarmos, para mostrarmos que nós somos, de facto, diferentes daqueles que fizeram-nos muito mal, que desejaram, inclusive, tirar-nos a vida. Exato. Nós temos que estar acima deles do ponto de vista moral. E por isso, reafirmo, eu sou indiferente ao que se está a passar com Zé Maria. Não tenho nada nem a favor, nem contra. Vejo as notícias, mas de forma acidental. Olha, quando você abre o computador e de repente aparece aqui uma notícia no feed de notícias do Facebook, vem aqui o link de um jornal e diz, olha, há o julgamento. Olha, partilho mais uma vez contigo, com aqueles que eventualmente estarão a ouvir essa entrevista. Eu ainda não li sequer uma matéria completa sobre esse julgamento. Tipo, abrir o jornal qualquer e ler como é que está a ser o julgamento. Não, ainda não vi, não me interessa, eu sou indiferente a isto. Exatamente. Estou aqui a conversar com o Domingos da Cruz e estamos a ter uma conversa boa. Domingos da Cruz, vamos agora entrar para um outro capítulo. Claro, não um outro capítulo, é algo já que a gente já sabe, o Observatório. Domingos da Cruz, nós no Observatório, digo nós, né, pessoas ligadas a mim, e vou tendo muito feedback com as pessoas que eu vou conversando. Os artigos que estão no Observatório, para nós, não é só em termos de informação, mas também daquilo que é aprendizagem. A gente vai aprendendo. E é um dos artigos muito interessante que muita gente pediu-me para que eu pedisse ao Domingos da Cruz que falasse pelo menos um bocadinho sobre esse artigo, que é o garimpo infantil e o seu enquadramento teórico, porque muitas pessoas leram e conseguiram absorver determinadas percepções e que lhes levou a várias reflexões. Então, tem um amigo meu que vive na Guiné-Bissau e, pronto, ele gosta muito do Observatório e pediu-me que o Domingos da Cruz falasse qualquer coisa, em particularmente sobre esse artigo escrito pelo Domingos da Cruz no website pelo qual o Domingos da Cruz é que está à frente da liderança desse website. Olha, inicialmente eu gostaria de aproveitar também para dizer que o artigo Garimpo Infantil e seu enquadramento teórico é parte de um trabalho maior, não tão extenso. Sim. Mas eu terei publicado no ano passado um relatório
Eu Vivo das Pedras, esse é o título, que é Exato. uma análise sobre crianças, não é, que vivem extraindo pedras em areia, fazem inclusive no Rio, e não só para vender e dali sobreviverem. Exato. E, portanto, esse artigo, como disse, é parte de um relatório maior, não é? E durante a pesquisa, acho que isso também é consequência, como é óbvio, do nosso lado, da nossa faceta enquanto pesquisadores, é que temos sempre dificuldade de analisar uma realidade sem um enquadramento teórico, sem uma análise, digamos, prévia sobre o que os outros pesquisadores escreveram, analisaram em relação a determinada temática. E basicamente o que eu quero dizer é que o garimpo, em particular, não é enquadrado dentro de uma análise teórica a nível da academia, mas normalmente colocam, quando ele é feito por crianças, dentro do chamado trabalho infantil. Uhum. Eu queria deixar bastante claro no meu relatório de que eu não estou aqui preocupado essencialmente com o trabalho infantil. É verdade que sim, que trouxe uma análise sobre crianças que se dedicam ao garimpo. E nesse sentido, podemos classificar sim como trabalho infantil, e isso é inquestionável, não podemos negar. Mas, infelizmente, a ideia do garimpo nunca é colocado dentro de uma teoria da análise sobre o trabalho infantil. Nesse sentido, eu queria demonstrar com muita clareza que a minha análise sobre o garimpo, enquadrando numa perspectiva teórica, é uma perspectiva teórica muito subjetiva, uma visão de Domingos da Cruz, porque eu não encontrei outros autores que enquadrassem o garimpo infantil de pedras, no caso, de material para construção, dentro desse quadro teórico. Tendem sempre a colocar todo tipo de trabalho feito por crianças como sendo trabalho infantil. Na verdade, o relatório faz uma análise do garimpo infantil à luz daquilo que se chama direito ao desenvolvimento. Uhum. Permitam-me fazer um comentário rápido sobre o que é esse direito ao desenvolvimento. Os outros direitos são os chamados direitos, diríamos, particulares. Por exemplo, o direito à habitação é muito concreto. Nós sabemos direito à habitação. As pessoas têm direito a ter uma casa condigna onde possam estar confortavelmente, por exemplo. Uhum. Direito à alimentação. São direitos muito concretos. Do direito, digamos, a um ambiente não poluído. Exato. São direitos muito concretos. Direito à água. Agora, quando você fala em direito ao desenvolvimento, enquadra-se nos chamados direitos difusos. Uhum. Por que é difuso? Porque, de facto, é algo abstrato. É quase imperceptível. Falar do direito ao desenvolvimento pressupõe basicamente o quê? O direito ao desenvolvimento é aquele direito que sintetiza todos os outros direitos dentro dele. Ou seja, para que uma sociedade possa ser desenvolvida, as pessoas têm que ter acesso à água, à educação, à saúde, à alimentação, à habitação. Então, o direito ao desenvolvimento é um direito mais completo. Portanto, eu analisei a situação das crianças que se dedicam ao garimpo à luz do direito ao desenvolvimento. Portanto, eu estou a dizer que é necessário que essas crianças também tenham acesso, consigam desfrutar o direito ao desenvolvimento. E ao afirmar que é necessário que essas crianças desfrutem o direito ao desenvolvimento, isso quer dizer que é necessário que elas desfrutem todos os outros direitos sobre os quais as pessoas têm feito referência, não é? Exatamente. Estou aqui a conversar mais uma vez com o Domingos da Cruz. Pronto, essa é uma. Tem mais uma outra pergunta sobre o observatório e depois vamos à última questão. Domingos da Cruz, nós hoje no mundo estamos a viver várias etapas. Hoje, aqui na Inglaterra, quando se fala do ponto de vista
do ponto de vista de inclusão, as pessoas, os acadêmicos e os não acadêmicos, as pessoas dizem que a inclusão aqui, dizem que é um dos países que a democracia é menos reprovável. A democracia aqui tem estado a funcionar do ponto de vista, não aos 100%, mas a uma percentagem melhor que aos outros países. Mas a presença de alguns grupos dentro daquilo que é o funcionamento social, político, econômico, alguns grupos étnicos, até mesmo, pronto, vamos dizer, mulheres e homens, tem sido diminutivo do ponto de vista feminino. E há um artigo muito importante que está lá no Observatório Imparcial, que é um artigo que pronto, dá-nos uma percepção de elevação do ponto de vista das mulheres, que é um artigo que é de Ana Godin. Ana Godin é um artigo que ela fala sobre as mulheres e a sua emancipação na educação. Não sei se está a ver qual é esse artigo que eu estou a querer dizer. Sim. Lembro-me perfeitamente. Giga, há pouco eu disse que é necessário que haja humildade da nossa parte, é necessário que tenhamos cuidado sobre um problema que se passa em Angola, que é a chamada, a psicologia clínica chama de sofomania, não é? Os sofomaníacos são pessoas que padecem de um desvio psicológico, de um distúrbio que significa pessoas que pensam que são sábias, pessoas que pensam que sabem muito, mas na verdade são estúpidos. Exato. Porque existem de facto muito estúpido que pensa que tem muito conhecimento, não é? Agora, eu tenho que ser coerente, eu não quero ser sofomaníaco. Como vê, o artigo que foi escrito pela minha colega e companheira Ana, a Ana foi minha colega na universidade, hoje é uma académica brilhante, continua a produzir, continua a escrever e, portanto, convidei-a para colaborar para o Observatório. E ela escreveu sobre um assunto que ela domina, porque ela faz pesquisa sobre essas questões durante muito tempo. Mas eu disse há pouco que é preciso humildade, nós não podemos falar sobre tudo. Exatamente. A Ana teria comentado melhor, por isso eu recuso-me a comentar o artigo dela. Eu não sou especialista sobre a questão de direito das mulheres. Agora, alguém pode pensar que eu não sou sensível a essa questão. Não é por falta de sensibilidade, deixa-me justificar. Exato. Eu tenho uma grande sensibilidade em relação a isso, e a minha sensibilidade não é aquela de chegou o dia da mãe, as pessoas postam fotografias. Eu não sou nada contra isso, ao lado da mãe. Ou chegou o dia das mulheres, postam fotografias com flores. Não é isso, eu não sou contra isso. Mas eu prefiro pessoas que são coerentes, que vivem isso na prática, tratam a sua filha do mesmo jeito que trata o filho em casa, sem distinção de sexo, porque é a partir dali que nós temos que lutar pelos direitos, de facto, das mulheres, não é? A prática na relação com a nossa irmã, com a esposa, com a namorada, com a noiva, a nossa atitude perante as mulheres no trabalho, enquanto nossa colega, nossa companheira de jornada, é isso que, de facto, fará efetivamente mudar o mundo e não só os discursos. Então, eu gosto muito de distinguir o discurso e percurso, e acho que é preciso que o percurso corresponda com o discurso. Exatamente. O percurso quer dizer a prática, com o discurso quer dizer a narrativa, a fala, o que escrevemos, o que dissemos, o que pintamos. Basicamente, do ponto de vista ético, estou a apelar àquilo que se chama coerência. Inclusive, já algumas pessoas até que dizem ter moral chamam-me de você tem uma tentativa de coerência radical, a coerência não é assim. Ok, respeito. Faça o que tu quiseres, faça o que você gosta de fazer. Mas, de facto, eu entendo que ser coerente é fazer o que você fala e falar o que você faz.
De outro modo, não estamos, digamos, a ser coerentes. Como há pouco eu disse, não me posso pronunciar sobre tudo, porque não sou especialista nessa área. Exato. Sensibilidade em relação a essa questão, porque é uma questão que, de facto, afeta-nos a todos, perpassa toda a sociedade, está relacionado com todo esse debate sobre o qual estamos aqui a falar, que é a questão dos direitos humanos. Por que eu digo que não é possível nos pronunciarmos com a genica, vamos lá usar a palavra da nossa terra, a consistência e a qualidade necessária do ponto de vista técnico? Por quê? Porque, Gica, os direitos humanos, particularmente falar de direito das mulheres, falar da filosofia feminista, de facto é uma teoria que está a ser estudada nos departamentos de filosofia, dos estudos culturais, dos estudos de mídia, nos departamentos de antropologia cultural, de antropologia filosófica, de história social. Portanto, o feminismo é de facto uma corrente filosófica de pensamento que dá muito pano para a manga do ponto de vista teórico da capacidade de análise. Ok. Mas alguns tudólogos, existem alguns doentes que pensam que têm capacidade para se pronunciar sobre tudo e mais alguma coisa, mesmo não estudando. Estão ali a falar à toa, e eu não vou falar à toa sobre isso. A única coisa que posso dizer é que eu tenho sensibilidade em relação ao direito das mulheres, e a minha sensibilidade passa pela prática, por respeitar as mulheres de facto. Exatamente. No trabalho, na escola, em casa, na família. Portanto, é assim que faço a demonstração da minha sensibilidade em relação aos direitos das mulheres. Agora, pronunciar-me tecnicamente sobre o feminismo enquanto teoria, enquanto filosofia, enquanto objeto de estudo e de análise acadêmica, eu não sou capaz, porque nunca me dediquei a estudar esse tópico. Exatamente. Estamos aqui a conversar com o Domingos da Cruz. Uma última pergunta, Domingos da Cruz. Estamos aqui a falar 1 hora, estou aqui a conversar com o nosso mano Domingos da Cruz. Ele é ativista dos direitos humanos, professor, investigador, jornalista, coordenador do Observatório de Imprensa, venceu o Prêmio Nacional de Direitos Humanos por Ricardo Melo, de 2009. Esteve preso no grupo dos 15 mais 2. Uma última pergunta vem de Mastangola Mvungi. Mastangola Mvungi faz uma pergunta assim. Gostaria de saber do Domingos da Cruz para quando a criação de um partido político ou afiliar-se a um partido político já existente como forma de alterar o atual paradigma político. Olha, saudações cordiais ao Malangino, Angola. Olha, nós nascemos na mesma terra. Exato. Mas não estou a sobrepor Malange em relação ao resto. Simplesmente estou a referir... Sim. Que é cada banda, não é? Exato. Olha, o Bola coloca uma questão bastante interessante, sabe? E deixa dizer que é necessário, mais uma vez, e obriga-me a voltar ao problema da coerência. Do ponto de vista da chamada teoria da luta não violenta, não é prudente, menos ainda sábio, criar partido político onde não existe liberdade, sob pena de você, digamos, fazer o jogo do poder. E, de facto, é isso que tem acontecido em Angola. Os chamados partidos da ou na oposição, basicamente estão lá para fazer o jogo do poder, por um lado, e, por outro lado, legitimar o regime do ponto de vista, digamos, internacional. Permitam-me esclarecer isso. Exatamente. Como a maior parte das pessoas tem na sua cabeça aquilo que, do ponto de vista teórico, se chama democracia minimalista, a democracia minimalista é uma visão democrática restrita, completamente obsoleta e ultrapassada, que é aquela ideia de que um país é democrático quando tem alguns partidos, realiza eleições periodicamente, existem algumas rádios, não importa se estão ou não sob controle político, se o seu espectro digamos,
radioelétrico, no sentido de até onde alcança o sinal, até onde chega. Por exemplo, a LAC tem um espectro radioelétrico que só atinge parte de Luanda. O mesmo acontece com a Rádio Despertar, então pior. Mas que assim, uma verdadeira democracia não se analisa, não se avalia pelo facto de haver, digamos, umas rádios, uns partidos políticos e realizar-se eleições periodicamente. A democracia vai para além disso. Por exemplo, quando você vê que um país não pode haver candidatos independentes para chegarem à presidência ou para chegar ao governador de uma província, isso não é democracia, isso é outra coisa. Uma democracia em que os cidadãos não têm direito de propor à Assembleia Nacional um pacote de leis e com garantias de que de facto essa lei vai ser aprovada, isso não é de facto uma verdadeira democracia. Portanto, a democracia vai para além. Uma democracia onde o Estado não financia apoio a organizações da sociedade civil. Por exemplo, na Inglaterra, na Noruega, o Estado, as organizações da sociedade civil recebem dinheiro do Estado, não é? E independentemente da posição dessa organização, se essa organização critica o governo ou não, isso não importa. Há sempre dinheiro disponível para as associações, para as ONGs, para as fundações e, claro, também existe financiamento privado que vem de mecenas, mas o Estado é obrigado a financiar a sociedade civil. Tornar uma sociedade civil verdadeiramente forte pressupõe a existência de recursos também para que haja uma verdadeira, digamos, democracia. Ora bem, salvo se houver uma opinião melhor e mais consistente do que a minha, porque obviamente há muita gente com conhecimento e tem um ponto de vista diferente, mas da minha perspectiva eu entendo que ainda não há em Angola uma sociedade aberta e, portanto, quem cria partido, se for uma pessoa séria, está a suicidar-se politicamente, por um lado, e do ponto de vista ético está a enterrar-se. Porque você juntar-se com aquele conjunto de pessoas que custam chamar-lhes pessoas para fazer luta política e, no mínimo, destruir-se do ponto de vista moral. Porque de facto, o que se passa ali é de uma sujeira e é de uma vergonha do ponto de vista ético que eu, Domingos da Cruz, não seria capaz de me envolver, digamos, num jogo daquele tipo, não é? Agora, é óbvio que eu posso estar errado. Respeito às pessoas que fazem esse tipo de opções e esse tipo de luta dentro de máquinas partidárias e alguns que, inclusive, criam partidos ou entram dentro de partidos, mas eu não seria capaz de uma aventura suicidária como aqui as outras pessoas, digamos, fazem. Mas eu percebo que também há uns que fazem por uma razão, depende das motivações, não é? Eu, se entrasse na vida política restrita, a chamada vida política partidária, porque política já faço, de facto. O ativismo é uma forma de engajamento e de luta política. Todo cidadão era suposto até engajar-se politicamente. E, portanto, politicamente eu já sou uma pessoa engajada há longos anos. Exato. Mas a vida política partidária depende muito das motivações das pessoas e eu gostaria de me envolver numa política com ética, e lá não há ética na política. Eu não seria capaz de me envolver num campo completamente minado do ponto de vista moral. Agora, existem pessoas que entram na política, por exemplo, para ser deputado e conseguir o necessário para viver confortavelmente. E essas pessoas podem fazer política, eu não. Há pessoas que querem entrar na política porque gostariam de ter relações privilegiadas com gente que tem grande poder do ponto de vista econômico, para poder pegar os parentes, os primos, os seus mais próximos, para ter muitas mulheres, para ter carros. A minha mente vai para além dos carros, vai para além de dinheiro na conta. Eu penso há anos-luz, eu penso como pensa Mandela, como pensou Martin Luther King. Eu quero deixar um legado imortal e não são carros e dinheiro que permitirá deixar um legado imortal, como fez, por exemplo,
José Patrocínio. Eu gostaria de ser um poder simbólico e não é cargo e deputado. Claro, sim, sim. Domingos da Cruz, um outro nosso ouvinte, rapidamente, Álvaro Mendes, ele deixa aqui uma pergunta assim rápida. Diz: que opinião faz sobre a máxima, a democracia ocidental versus democracia africana? Olha, antes de responder a essa questão, na verdade isso tem um aponto com a questão que o Ngola colocou. Sim, sim. E acrescer um dado rápido e bastante simples. Eu ainda acho, de forma sintética, dizer que como é que um partido político dentro de um regime autoritário ou semi-autoritário, como é o caso, por exemplo, de Moçambique, de acordo com a classificação acadêmica, relatórios internacionais são muito claros em relação a Moçambique, por exemplo, que é um regime semi-autoritário porque mistura parte de práticas democráticas e parte práticas, digamos, autoritárias. Mas voltando para o contexto de Angola, quando é que você vai ser usado como marioneta para legitimar o regime no plano internacional? Aqueles que têm uma visão minimalista da democracia, como eu dizia, que entendem democracia como realização periódica de eleições, existência de partidos e umas rádiozinhas e a existência de algumas associações e dizem que isso é uma democracia, normalmente quando eles veem a existência de partido a partir de fora, eles dizem, então tem democracia. Eles veem, não, há uns jornais ali privados a publicarem, então isso significa que tem democracia. Isso quer dizer o quê? Que basicamente esses partidos ditos da oposição são instrumentos de legitimação, permitem que o regime vá fora, use-os como bandeira para justificar a existência de um regime no plano internacional, pelo menos de um regime democrático, como eles dizem, do ponto de vista propagandístico. E, claro, eu acho que ao nível da sociedade civil, as pessoas também têm que ter consciência disso. Isso tem que ficar bastante claro. Muitas vezes há ativistas que não têm consciência disso. O regime é capaz, por exemplo, de dizer, olha, até o Domingos está aqui, nós ainda não o matamos, portanto isso é uma democracia. Ele critica o presidente, mas não o matamos. E o mesmo pode se aplicar, digamos, com a justificação dessa narrativa usando a existência da rádio A e B para dizerem que de facto há democracia. Agora, esta análise teórica que foi construída durante sobretudo a nível das chamadas teorias pós-coloniais, que vai distinguindo democracia africana versus democracia, digamos, ocidental, é preciso que se diga que a democracia tal como a conhecemos em todas as partes do mundo hoje, porque hoje em todos os continentes existem democracias boas, em todos os continentes nós temos boas democracias e más democracias, no sentido de que não respondem e não respeitam de facto os direitos dos cidadãos. Olha, primeiro o que eu gostaria de dizer é, a democracia como a conhecemos no mundo contemporâneo é uma construção. Isso que fique claro, não é um dado. Com um dado, quero usar um conceito metafísico, ou seja, ao contrário do órgão, olho, boca, nariz, com o qual nascemos, não foi construído, a democracia foi uma construção. A democracia na Inglaterra, a democracia nos Estados Unidos, a democracia na Noruega, na Nova Zelândia, no Japão, na Namíbia, no Botsuana, nas Ilhas Maurícias, não foi algo que de repente as instituições estavam ali, aterraram como que se fosse um voo que chegou no aeroporto, pumbas, está aqui. Não. Foi uma construção, foi uma luta para que as instituições ganhassem a forma que nós conhecemos hoje. Aliás, há um consenso mínimo de que as práticas democráticas que começaram
na Grécia Antiga, foi ganhando forma em diferentes lugares, inclusive nome de parlamentos, não só nomes, mas são organizados de forma diferente. Exatamente. Os Estados Unidos têm o parlamento tem 2 câmaras, a Itália, o parlamento tem 2 câmaras, já em Portugal o parlamento só tem uma câmara. Não é? Então, você olha para o sistema, digamos, no Japão, eu não posso dizer, por exemplo, que a democracia no Japão é menos democracia em relação à Noruega, porque tem um sistema relativamente diferente. Vê que, no caso de Israel, por exemplo, os cidadãos não fazem uma escolha direta, digamos, do primeiro-ministro, o mesmo sucede na África do Sul. Portanto, eu não me coloco dentro desse embate teórico, democracia africana versus democracia ocidental. Isso pressupunha uma democracia que chegou, pumba, tal como ela foi concebida, começou logo a ser praticada num país ocidental e de repente nós começamos a exportar a aplicação das instituições democráticas ocidentais nos nossos contextos. O que eu acho é que a democracia enquanto conceito de uma forma geral, pode ser adaptado de acordo ao contexto cultural de um povo. Por exemplo, o Irão chama a Assembleia Nacional Mujele, e a forma como o Irão conduz, a forma de funcionamento da Assembleia Nacional Iraniana não é a mesma, digamos, de Canadá. A forma como a Assembleia Nacional funciona, o parlamento, funciona no contexto da Namíbia, não é o mesmo que, digamos, o dos Estados Unidos. E todos os povos têm, na verdade, do meu ponto de vista, o direito de adaptarem o funcionamento das instituições democráticas ao seu contexto em termos culturais. Portanto, se nós colocarmos a narrativa na lógica de democracia africana versus democracia ocidental, então também podíamos colocar uma narrativa oposicionista segundo a qual democracia asiática versus democracia africana versus, digamos, democracia da América Latina versus democracia da América do Norte. Quer dizer, eu acho que esse tipo de posicionamento, do meu ponto de vista, não é o mais adequado, mas o que eu defendo é a adaptação das instituições de acordo com o contexto para que a democracia possa funcionar. Porque esse discurso de democracia ocidental versus democracia africana muitas vezes leva os líderes autoritários africanos e as suas elites a usarem as nossas tradições para justificar violação de direitos humanos. Eu não embalo nessa narrativa. É isso. Domingos da Cruz, muito obrigado. Eu acredito que foi uma das grandes oportunidades que tivemos aqui, aproveitar para dividir algumas coisas com Domingos da Cruz, sobretudo do ponto de vista daquilo que tem escrito, dos seus livros, dos seus trabalhos. Muitas das pessoas que queriam saber sobre as perguntas que eu fiz foi com base mesmo nas conversas que eu fui tendo com as pessoas sobre, afinal de contas, saberem aprofundadamente de algumas obras de Domingos da Cruz. Muito obrigado, Domingos da Cruz. Temos as portas abertas e até uma próxima oportunidade. Uma última palavra. Permita-me fazer inicialmente agradecer e fazer um último comentário final, porque de facto, do meu ponto de vista, é importante partilhar isto. Sim. Faz favor, Domingos da Cruz. Faz favor. Recentemente produzimos uma análise, eu e um professor canadiano, David Matsini. Ele é o professor na Universidade de Carleton, no Departamento de Estudos Africanos. É uma análise sobre o que se está a passar em Angola. Portanto, é uma tentativa de compreensão do que se está a passar em Angola. E o que é que nos motivou a fazer essa análise? Exato. Eu
paper, é um artigo extenso com pouco mais de 20 e tal páginas sobre o que se está a passar em Angola, para chamar a atenção às pessoas para não confundirem sucessão presidencial com transição, porque transição pressupunha a alteração de toda uma cultura política, a alteração de todo um regime, que não é isso que aconteceu, tal como já esclareci, digamos, no princípio. Mas nós usamos um estofo teórico que basicamente nos permite compreender, do ponto de vista, digamos, da sociologia política e também da filosofia política, e aqui tivemos uma grande contribuição do filósofo camaronês Achille Mbembe, também do congolês Sonny Labo Tanso, que nos permite compreender que o que está nesse momento a passar em Angola é algo muito perigoso. E eu resumo nos seguintes pontos. Primeiro, há uma sociedade que está embalada e que está distraída, ainda não percebeu que o que o regime está a fazer é aquilo que se chama reposicionamento estratégico para a manutenção e continuação do poder, fazendo o mesmo jogo antigo, só que usando uma nova fórmula, porque o regime estava na agonia e precisava de sobreviver. Está a fazer muito bem esse jogo, porque de facto embalou quase toda uma sociedade, foi posta a cafre, que não estão a perceber o que está a passar. Esse é o primeiro ponto. E quando assustarem, o regime estará mais forte do que nunca, porque os laboratórios de facto estão a funcionar para manter o poder. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que as acrobacias políticas de João Lourenço não têm nada a ver com a reforma das instituições, que precisaríamos da alteração da Constituição ou a feitura de uma nova reforma do setor de defesa e segurança, passando pelo Exército, pelas polícias, particularmente pelos serviços secretos, que, ao contrário do que muitos estão a pensar, na verdade é um serviço secreto que está a ser reforçado, inclusive o Departamento de Cybervigilância foi reforçado, e por outro lado, dá para perceber a mentalidade de João Lourenço, não é? Ele foi recuperar alguém que participou e no período em que era chefe das secretas em Angola matavam-se pessoas a mando dos serviços secretos. Portanto, as pessoas não estão a perceber de facto o que é que está em causa. E, finalmente, há um ponto que é muito importante e é preciso destacar. As pessoas ainda não perceberam que Lourenço gosta, de facto, de ser autoritário. Por quê? Porque ele já mostrou na entrevista que concedeu a si que não quer a alteração constitucional. Ele gosta do mesmo fato autoritário que José Eduardo usou durante muito tempo. Portanto, a Constituição de Eduardo dos Santos também serve para ele, embora ele faça um discurso de que gostaria de ver uma democracia vibrante e aprofundada, o que é completamente contrário quando você não quer a alteração da Constituição autoritária. E, para terminar mesmo, é preciso dizer que o tratamento que é dado, digamos, aos filhos de Eduardo dos Santos, enquadram-se dentro de uma questão muito mais profunda. Há um problema pessoal entre João Lourenço e Eduardo dos Santos, que durante muito tempo Eduardo dos Santos terá humilhado João Lourenço, Eduardo dos Santos terá se intrometido nos meandros da família de Lourenço. Estamos nesse momento diante daquilo que tecnicamente podíamos chamar de duelo. Lourenço está a duelar, está a tentar limpar a sua honra diante do grupo. E para limpar a sua honra, ele tem que afirmar a sua autoridade enquanto novo chefe, que sabe o que terá sido feito contra ele e, portanto, tem que demonstrar agora o seu poder. Mas tudo isso não passa, na verdade, de uma luta que visa reafirmação do poder, mas uma reafirmação do poder que não tem nada a ver com os interesses nacionais. Tem sim que ver com interesses pessoais e a manutenção do poder do grupo partidário. É isso, e ouvimos aqui uma boa palavra. Estão a se
o reposicionamento da manutenção do poder político. Exato. Olha, estamos aqui a conversar com Domingos da Cruz, uma conversa que queríamos continuar, mas o tempo também já não nos deixa mais. Domingos da Cruz, só tenho a agradecer e digo-lhe que brevemente vou lhe chamar de novo para conversarmos, que afinal de contas essa conversa de Domingos da Cruz é como se fosse, estamos aqui a ter umas lições daquilo que a gente tinha um pensamento diferente, agora somos chamados a fazermos uma reflexão mais profunda daquilo tudo que a gente acabou de conversar. Obrigado, Domingos da Cruz, e até a próxima. Olha, obrigado eu, Chico, obrigado eu. Uhum. Ok, então estamos juntos. Manos e manas, acabei de falar aqui com o professor, o investigador Domingos da Cruz, só para dizer que essa nossa conversa vai depois então passar a estar também na minha página do YouTube. Realmente foi uma conversa muito produtiva e no Balo Muca de domingo, em vez de nós termos o Balo Muca como todos os domingos, eu vou repetir de novo esta conversa com Domingos da Cruz, porque eu acho que muitos dos manos perderam a oportunidade de ouvir aquilo que muitos pediram para que eu conversasse com Domingos da Cruz. Tive aqui mensagens que vieram da Guiné-Bissau, pessoas preocupadas em querer ouvir algo sobre Domingos da Cruz, sobre o Observatório. Domingos da Cruz nos deu isso. Portanto, saudações, manos e manas, e o próximo convidado já está garantido e nós vamos ter aqui a próxima conversa, vamos falar um bocado de religião e vamos ver até que ponto essa religião tem estado a ter os seus aspectos aí na política angolana. Ouvimos aqui palavras boas de Domingos da Cruz que não podemos nos esquecer e sempre que quisermos temos aqui essa conversa. Saudações, manos e manas, até a próxima. Essa é a conversa com o vosso Mano Gica Tetema.